Saudações, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, eu tava grindando aqui hoje de manhã, tá valendo muito a pena grindar por motivos que eu expliquei no vídeo anterior, e aí eu percebi que eu nunca conversei com vocês sobre grind, sobre spot, sobre nada disso. E eu nem tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas eu quero sim propor algumas reflexões para vocês pensarem aí se não dá para viver esse jogo com menos ódio também, se não dá para repensar na maneira como a gente enxerga o jogo. É, E aí, eu quero começar propondo uma reflexão, a imaginação de uma cena. Imagina eu, Fausto, chegando numa luderia. O que é uma luderia? Um lugar onde você paga para entrar, sei lá, por hora ou por noite. Você paga para entrar e aí você pode jogar. Todos os jogos de tabuleiro que lá estão disponíveis, você vai procurar alguém, você vai conhecer alguém para jogar com você. Então imagina eu chegando lá, conhecendo alguém que joga xadrez, me apresento, convido a pessoa para jogar, a gente coloca as peças e começa a jogar. Ah, que beleza, né? Bom jogo, cara. E aí, no meio do jogo, né, dependendo da seriedade do jogo, a gente pode até bater um papo sobre as nossas vidas ou não. E o que cada um quer? Cada um quer ganhar. Todo mundo quer ganhar se não tava nem jogando. Mas o meu adversário, aquele é meu inimigo? Não. Então, adversário é uma coisa, inimigo é outra. Eu brinco que adversário é alguém com quem que você quer vencer. E inimigo é um jajajá que cai no seu time de HOTS. Vocês podem me odiar aí por xenofobia, mas quem joga HOTS vai entender a piada, é uma piada interna entre a gente lá. Você consegue imaginar o quão ridículo seria eu, depois de uns 5 minutos de partida, dar uma porrada na mesa e falar: Porra, mano, o cara pegou minha torre aqui, cara. Ah, vai se fuder, gente. O cara pegou meu bispo aqui. Ah, vai tomar no cu, filho da puta. Você percebe que não faz sentido você jogar um jogo que tem onde você tem adversários e que você precisa vencer e que ficar atacando a moral do cara que tá vencendo você nesse jogo que você aceitou jogar com ele e disputar forças. Percebe? Então, assim, me desagrada muito ficar escutando pessoas que manifestam ódio diante dos inimigos que eles encontram nos spots, porque eu acho que a gente não tem isso. Até as guilds, assim, se você não tiver uma guild que tenha mais ou menos a mesma força que você para fazer GVG com você, né, se você não tiver alguém para lutar com você no spot, você está jogando um jogo offline, para que você quer jogar um jogo offline? Então, adversário o que é? É alguém que você confronta para medir a sua própria força. Né? Então, quando eu vou pro spot e eu luto com, sei lá, com o Berserker ou com o Mago, como aconteceu hoje, na verdade eu tô lutando com ele para saber sobre mim, não sobre ele. Tipo, quem é o cara não importa. Eu vou ver o quanto eu tô dando de dano, eu tô vendo o quanto eu consigo me portar bem no meio de uma TF. Independente da experiência que o cara tenha, o tempo que eu tô tendo de TF com ele tá fazendo bem para mim, porque eu tô aprendendo. Eu tô vendo as minhas deficiências e eu tô vendo onde é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso aprender. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, assim, eu vejo o jogador saindo com autoestima afetada, porque perdeu um spot. Gente, não tem nada de errado em perder num spot. Você pode perder e simplesmente falar, ok, pode ficar aí, eu vou mudar de canal. Ou eu vou mudar de spot, não tem problema. Agora, ficar falando que você tem que mudar de spot porque o cara que entrou lá é um filho da puta, é alguma coisa errada aí, né? Mas, agora que você já deve ter escutado eu falando tudo isso e deve estar achando que eu sou uma Madre Teresa de Calcutá, eu vou provar que você está completamente enganado e eu vou te dar alguns dos... Né, vou te contar algumas das coisas que eu faço para me manter no spot. E eu vou me ferrar porque muitos de vocês podem usar isso contra mim, mas não tem problema. Primeira coisa que eu gosto muito do Musa, e aí eu não tenho como falar da perspectiva de todos as classes, porque eu jogo com uma só, tá, gente? O que é muito bom da minha classe? A minha classe é muito rápida, então eu dou dashes meio que infinitos desde que eu tenha potes. É muito difícil eu ficar para trás de alguém num spot, e se eu vou em spots em que eu mato muito rápido, eu consigo dar outfarm muito fácil. Então essa é a minha primeira estratégia. Eu entro num spot e eu meio que vejo a rotação que a pessoa está fazendo. Primeiro eu entro lá e vejo a rotação que a pessoa está fazendo. Aí eu deixo a pessoa passar e eu entro no meio. Não para fazer o contrário, mas eu entro no meio e começo a dar umas limpadas e me ausento, porque aí eu quebro a rotação da pessoa. E aí quando ela vai para um lado, aí eu vou pro outro. É que eu não tenho como explicar isso sem mostrar e eu tô com preguiça de fazer isso e falar ao mesmo tempo.
É, mas assim, conhecer o território é muito importante e aí eu começo a dar alt farm. O que faz com que a pessoa fique irritada e ela queira abrir PK, né? É, quando essa pessoa abre PK em cima de mim, eu fico feliz. A primeira coisa que eu fico é feliz. Por quê? Porque se ela me matar, eu não vou sofrer punição nenhuma. E eu posso muito bem matá-la sem... Não, pera. Se ela me matar, eu não saio prejudicado em nada, eu só perco tempo. Mas se eu matá-la, eu também não perco nada. Então é sempre muito mais interessante que a pessoa abra PK em mim, e quando ela faz isso eu sempre fico feliz. E aí eu vou pra cima. Se eu morrer, não tem problema. Aí a gente tem a primeira medida de força, né? Quando você morre ou mata. Você tem que ver se eu morrer, se eu for mais fraco, eu tenho que ver se eu tô conseguindo fazer essa pessoa perder tempo ou não. Se eu faço essa pessoa perder tempo, há esperança pra mim. Se eu não faço, eu tenho que ir embora. Porque se eu sou tão fraco ao ponto dessa pessoa me matar e continuar a vida dela sem perder a rotação dela, aí vai ser muito difícil atrapalhar essa pessoa. Na verdade, eu vou diverti-la e só eu vou perder o meu tempo. E aí eu vou embora sem problema nenhum, sem que isso afete minha autoestima, sem que isso faça com que eu pense que eu sou um ser humano inferior e que ele é de moral questionável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu mato o cara muito fácil, eu também já ganhei. E aí a presença dele pra mim é irrelevante. Porque se ele abre pra cá em cima de mim e eu derreto o cara muito rápido e ele volta, não tem problema que ele volte, porque eu vou pegar toda a rotação e a hora que ele aparecer eu vou matá-lo. Também não tem problema nenhum. O que pode acontecer? Pode acontecer dele voltar e perceber que ele não consegue me matar e começar a me provocar, tentando competir comigo no farm, na rotação. E aí eu tenho que ganhar dele com alt farm. Quando ele perceber que ele não consegue me matar e que ele não consegue me dar alt farm, ele vai embora. E aí eu ganhei o spot. Agora, entra um outro ponto que é você saber o que é que esse cara quer, o que é que o seu adversário quer. Então primeiro você tem que se conhecer, depois você tem que conhecer o adversário. E você tem que entender qual é a dele. Porque às vezes as forças elas não estão tão discrepantes assim, elas estão mais ou menos na mesma. E é engraçado porque os jogadores, cada pessoa é única, embora assim todo mundo se encaixe em grupos que têm características semelhantes, cada pessoa é única. E aí você vai vendo o que a pessoa que está jogando contra você quer. Tem gente que se diverte só de fazer o outro passar raiva. Tem gente que quer PVP, não quer o resultado do grind, quer brigar, quer fazer PVP, quer se divertir com isso. A melhor maneira de você vencer é você ver o que a pessoa quer e não dar isso a ela. Então, por exemplo, se eu pego um guerreiro que chega e eu percebo claramente que ele tá cagando e andando pro loot do spot, ele só quer ficar fazendo PVP comigo, o que eu tenho que fazer? Deixar ele abrir PK e ao invés de partir pra cima, feliz como eu estava, eu devo continuar a rotação e fazer o cara correr atrás de mim. E eu posso até deixar ele me dar uns grabs e me dar alguns danos, mas na primeira oportunidade que eu tiver, ao invés de matar esse cara, eu tenho que correr pros mobs, pra fazer com que ele tenha dificuldade de me alcançar. Por quê? Porque eu tô negando aquilo que ele quer. Eu digo isso porque às vezes eu sou esse guerreiro, às vezes eu sou essa pessoa, às vezes eu entro no spot e eu encontro alguém um pouco mais forte do que eu. Um pouco mais forte do que eu. Quando eu encontro essa pessoa um pouco mais forte do que eu abro o PK e eu não consigo matar e morro, eu fico voltando lá. Por quê? Porque eu quero aprender a fazer PVP melhor e porque é alguém que tem alguma coisa para me ensinar. E assim, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir matar o cara. E aí é isso que eu quero. É isso que eu quero, conseguir matar o cara. Se eu conseguir matar esse cara uma vez pelo fato dele ter um gear melhor do que eu e ter mais dedo do que eu já vou ficar feliz e vou embora. Porque eu não vou correr o risco de depois ir pra prisão. Entende? Mais ou menos o que tá fazendo? Então, se eu perceber que essa pessoa, esse guerreiro que tá correndo atrás de mim, né, tá tendo o comportamento que eu teria se eu estivesse no lugar dele, o que eu tenho que fazer? Negar o PVP pra ele. Porque imagina o que eu acabei de falar que eu sou, encontrando o cara mais forte do que eu, abrindo o PK em cima dele e não conseguindo matá-lo, mas toda hora quase. E eu quero voltar e eu quero continuar brigando. E aí de repente esse cara começa a fugir de mim e ele é mais rápido do que eu e eu não consigo alcançá-lo. Eu vou continuar correndo atrás desse cara se eu não tô conseguindo dar out farm e se eu não tô conseguindo aquilo que eu queria no spot que era brigar com ele. Não, eu vou mudar de canal e eu vou assumir que eu perdi. E não tem nada de errado em eu assumir que eu perdi. Eu vou embora. Simplesmente isso. Então, se eu estiver na outra ponta e perceber que eu tô lá querendo spot e o cara tá querendo PVP, das duas uma. Ou eu faço PVP com ele e nós dois nos divertimos e ele não é meu inimigo.
Ou eu não dou aquilo que ele quer e eu começo a correr e a fazer a minha rotação, dando alt farm, ele não vai ter loot e ele não vai ter PVP que ele queria. E aí vai passar alguns minutos e ele vai desaparecer e não vai voltar mais. E aí eu ganhei. Tudo bem? Agora imagina um outro cenário. Imagina um outro cenário em que eu tenho um mago, por exemplo. E esse mago ele não quer PVP. Claramente ele não quer PVP. E ele não abre PK. E eu também não abro. Porque se eu abrir, provavelmente eu vou matá-lo. E aí depois ele tem dano pra voltar e me explodir. E eu tenho que tomar cuidado com isso. E no grind, ele tem um farm quase tão rápido quanto eu. Eu tenho mais velocidade de movimento, mas ele tem mais burst. Então a gente consegue dar KS um no outro e a gente não tem melhor produtividade. Aí eu tenho que pensar o que esse mago quer. Ele quer mais produtividade ou ele quer me irritar? Porque tem hora que eu quero irritar o outro também. Tá vendo? Todo player tem um pouco de mim, né? Se eu percebo que esse cara quer produtividade, eu tenho que continuar dando KS para fazer com que aquele spot não seja mais bom. Se eu quiser irritar, se eu perceber que esse cara ele quer me irritar, eu tenho que não ficar irritado com isso. E como é que eu faço isso? Eu tenho uma técnica que funciona muito e que eu vou ficar muito puto se vocês usarem comigo, que tá fazendo uma rotação com um cara que tem mais ou menos a mesma velocidade que eu e tem mais ou menos o mesmo dano que eu. E aí eu vejo a rotação que o cara tá fazendo e eu começo a quebrar essa rotação, eu começo a tirar alguns elementos. Enquanto eu faço isso, o cara ele aceita ter um loot menor, porque eu também estou tendo um loot menor e ele tá me fazendo perder tempo. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a apelar pros meus altos. O que significa apelar para os meus autos? Deixa eu ver se eu tenho tempo para terminar essa conversa em primeiro lugar. Tenho. Eu tenho um out em Valência perto de um spot de coleta que eu tenho. Eu tenho um out em Calphion perto de um outro spot de coleta que eu tenho. Eu tenho um out em Calphion, na cidade de Calphion, para enchantar os trajes que eu não paro de craftar lá. Eu tenho vários outs que eu posso alternar a conta, fazer alguma coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos e voltar. E cara, não tem nada mais irritante contra alguém que está querendo fazer você perder o seu tempo do que negar a ela aquilo que ela quer, que é te fazer passar raiva no spot. Então o que eu faço? Num embate desse em que eu percebo que a pessoa está tentando me vencer pelo cansaço, eu começo a desaparecer. Então eu deslogo, logo na minha Valkyria, aí eu mergulho no mar, coleto uns corais lá, 1 minuto depois eu subo para a superfície, troco de conta e volto para o meu personagem. Quando eu voltar para o meu personagem, o cara ele vai estar no meio da rotação, e aí o que eu faço? Eu faço a rotação inversa. Percebe? E aí eu começo a quebrar a rotação do cara. E quando ele começa a achar que ele tá me irritando, que é o que ele quer, ali me vencer pelo cansaço, eu deslogo e vou para um outro char. E aí eu coleto flores em Valência. Então, quanto mais eu... quanto mais eu nego a essa pessoa aquilo que ela quer de mim, vamos fazer o latão. Quanto mais eu nego para essa pessoa aquilo que ela quer de mim, melhor. Às vezes acontece, por exemplo, isso é muito bom, essa técnica de autos, ela também é muito boa, quando o cara que está no spot, ele chama um amigo dele. Né? Então, por exemplo, o cara ele não está conseguindo ganhar de você no 1x1 e ele chama um amigo dele mais forte na guild e aí chega 2 ou 3 e isso é muito gostoso porque assim, eu estou num spot que é para uma pessoa e lá tem 2 ou 3 pessoas simplesmente porque eles querem me matar. Eu deixo eles me matarem, só que aí eu deslogo e vou pro out. Por quê? Porque aí durante uns 3 ou 4 minutos, esses 3 jogadores que estão aqui para continuar me matando, eles não vão me ver no spot. E aí eles vão perceber que eles estão dividindo o spot de uma pessoa em 3 pessoas. E isso começa a cansar. Isso começa a cansar. E aí, de repente, o que acontece? Eu apareço lá de novo. E eu brigo de novo. Encho o saco, dou uns KS. Então, assim, às vezes eu saio fazendo a rotação inversa e eu saio dando KS e limpando e deixando os 3 sem ter mob pra matar. Às vezes eu vou correndo na frente dos 3. Eventualmente, lógico, eles me alcançam e numa TF eles muito provavelmente me matam. E aí eu volto pra cidade e eles esperam que eu volte pra encher o saco daqui uns 30, 40 segundos. Mas eu não faço isso. Eu vou coletar coral, eu vou coletar flor, eu vou matar ogro.
Então eu logo no meu alt que tá lá na Floresta Manche, mato um monte de ogro e volto pro spot. Ou então eu pego a bruxa, como ela tá num cavalo, que tem um item de comércio lá, eu coleto alguns selos de bandidos, de caravanas, e aí eu volto pro meu char. Por quê? Porque esse tempo ele começa a ficar muito mais longo. Porque os 3 players que estão lá no spot, eles ficaram 3, 4 minutos grindando, só eles. E só depois eu voltei. Sabe por que isso é ruim? Porque os 3 que estavam lá para garantir o spot pro amigo deles, os outros 2 que estavam para garantir o spot dos amigos deles, eles podem querer ir embora. Eles podem não querer ficar grindando em 3. E se eles forem embora, a hora que eles forem eu vou chegar. Percebe que ninguém é trouxa de ficar indo e voltando no spot para ajudar o amigo? Vai chegar uma hora que esse cara aqui ele vai perceber que não adianta chamar o amigo, porque depois eu reapareço. E que se ele ficar sozinho comigo, ele não vai desfrutar tudo aquilo que ele pode extrair daquele spot lá de forma constante, de forma regular. E vai perceber também que quando eu tô no spot, a presença dele não me incomoda ao ponto de eu ir embora e não voltar mais. Então chega uma hora que cansa. E é engraçado, porque quando você começa a sumir para lugar em altos e voltar, o cara ele pode até insistir, mas chega uma hora que ele vai mentir para ele mesmo e dizer: eu ganhei, o cara fugiu, ele foi embora e agora eu tô indo embora porque eu não quero mais ficar aqui. E aí ele vaza. E aí, quando você menos espera, você loga de novo no seu char que tá lá no meio do spot, pronto para dar KS, e você vai perceber que todos os mobs estão lá porque o cara foi embora e aí o spot é seu. Tudo bem? Não façam isso comigo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que você, ao invés de ficar puto, né, chiliquento, xingando a mãe do cara, você pode olhar de forma diferente para aquilo e ver por que é que o cara tá fazendo o que ele tá fazendo e o que é que você pode negar para que ele queira ir embora dali. E nisso o spot ele pode ser seu. Quando você ganhar e o cara foi embora, você vai ser um ser humano melhor do que ele? Não. Não. Então, se você perder e tiver que ir embora, vá tranquilo, vá em paz. Tem um monte de coisa pra fazer nesse jogo. Quanto mais você estudar, mais você vai ver que esse jogo tem tanto spot que nunca, nunca um canal vai estar tão cheio ao ponto de não ter nada que você possa fazer nele para ganhar dinheiro. Ok? Bom, espero que seja útil. A gente se fala na próxima.